Muitas vezes não é aquele conselho formal, junta numa sala de reunião com a ata, com a pauta, não sei o quê. Não, você vai lá trocar ideias, trocar experiências. Você, vamos segurar um pouquinho, vamos chamar um consultor especializado nisso, vamos pensar um pouco mais, vamos segurar um pouco mais, calma, não afoba. Então, dependendo do porte da empresa e da situação que você encontra, o seu papel muda muito. Muda muito. Tem várias situações. Você pode contribuir de diversas formas, são muitos caminhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 4º episódio do nosso Conselho Imobiliário, promovido pela Global Talent. Eu sou Iramay Beltrame, sócia da Global Talent. Estou aqui do meu lado com o Alexandre, CEO da Global Talent, e nosso convidado especial, Ricardo Teles. Obrigada, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. São anos aí de bagagem e a gente começa assim, querendo ouvir de você um pouco mais da sua trajetória como executivo até chegar na posição de conselheiro. Tá bom, você meio sucinto aí para resumir. É basicamente assim, a minha carreira ela começa ali em 1986, tem quase 40 anos aí. Ela se divide em 2 grandes períodos. O primeiro deles é na Camargo Corrêa, trabalhando em construção pesada. Grandes obras de metrôs, aeroportos, outros tipos de obras também, mas enfim, é um período longo que vai até 2005. Nesse período eu rodei algumas cidades do Brasil, conheci bastante o Brasil, porque enfim, obra pública você acaba se movimentando bastante. Mas em 2005 eu saí da Camargo Corrêa. Nessa época, eu já tinha feito pós-graduação em tecnologia de materiais e eu era uma espécie de... Eu era autor de um livro que chamava Túneis do Brasil, chamou Túneis do Brasil. Era diretor de um órgão chamado Comitê Brasileiro de Túneis. E eu fiquei 2 anos como consultor na área de tecnologia de concreto, obras pesadas, obras de túneis, são as áreas que eu mais atuava. Mas em 2007 veio um convite para ser diretor Nordeste da Agra, porque não era do mercado imobiliário, mas porque o convite, porque eu tinha sido, pela Camargo Corrêa, uma espécie de superintendente de operações Nordeste. Então eu conhecia muito bem a lógica nordestina. E tinha amigos dentro da Agra, enfim, de proximidade, relacionamento. A Agra me chamou para ser um diretor de operações dessa operação Nordeste da Agra. Curiosamente, nos dias ali que eu estava sendo contratado, eu não sabia o que era VGV. E estava sendo contratado para uma operação cujo VGV era 9 bilhões. Nossa, só, né? Em 2007. Mas foi muito legal. Para mim foi uma experiência muito rica e muito intensa. Primeiro porque envolvia 4 cidades e porque envolvia muitos lançamentos num curto espaço de tempo. Eu não me lembro mais exatamente, mas se não me engano, acho que são 26 lançamentos em 5 anos. Sendo que o Salvador era a maior operação e tal. E, de fato, a partir dali, eu me apaixonei pelo mercado imobiliário, enfim, virou minha segunda carreira, vamos dizer assim. Na sequência, eu vivenciei ali os períodos mais difíceis do mercado imobiliário, o período da fusão da Agra com Cyrela, depois a entrada da Henrique Bañuelos, virou Agri, virou PDG, tudo isso eu vivenciei dentro vamos chamar Agra, depois PDG. Mas, quando eu estava já com 5 anos de PDG, em 2012, veio um convite para ir para a Alphaville Urbanismo, como diretor de operações. Fiquei em Alphaville 2 anos, também foi um período muito rico, porque houve nesse período a compra de Alphaville pelo fundo, pelo Blackstone e pelo Grupo Pátria Nacional e o Blackstone americano. Né? Então nós vivenciamos lá esse período também dentro de Alphaville. Foram 2 anos em Alphaville, na sequência 2 anos de Cipasa, também loteadora, concorrente de Alphaville na época. E até que isso vai percorrendo aí até chegar em 2017. E em 2017 veio o primeiro convite para ser CEO de uma empresa, que era a Perplan, em Ribeirão Preto, uma empresa que tinha fundamentos muito sólidos, mas tinha um desafio principal, que era implantar um processo de governança corporativa. Então, de verdade, eu começo a transitar no mundo de conselhos e nesse mundo de governança corporativa em 2017. Porque
A Agra tinha, na época, 5 acionistas, eles estavam querendo implantar um processo de governança e, em função disso, eu já em 2018 fui me certificar conselheiro, embora eu fosse o CEO da empresa, eu fui me certificar como conselheiro no IBGC. A certificação foi em 2019, fiz o curso ali, dá um período ali de, não lembro bem, 6 meses, alguma coisa assim. Me certifiquei conselheiro no IBGC em 19. O IBGC você tem que se recertificar a cada 3 anos, então eu recertifiquei em 22 e depois em 23 vim fazer o curso de especialização de conselho em real estate aqui com a Global Talent, né? Esse período de 7 anos, vamos dizer assim, de 6 anos e meio, de Perplan, eu vivi assim, a implantação de um processo de governança, da criação das reuniões de conselho, das atribuições dos conselheiros, atribuições da diretoria. Eu não era conselheiro oficialmente, mas, na verdade, eu era um diretor estatutário do conselho, mas não era conselheiro, até para ser CEO, para não ter conflito de interesses, eu não era conselheiro. Mas nós, de fato, implantamos um processo de governança ao longo de vários anos. Mais recentemente, a Perplan, agora, 6 meses atrás, a Perplan decidiu reduzir as operações, até dividir a sociedade entre os 4 sócios que ficaram. Já 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, um dos 5 sócios saiu, a empresa comprou a parte dele. Eles são já, assim, pessoas muito resolvidas, muito bem de vida e tal, já numa faixa etária mais adiantada, não tem sucessão óbvia, enfim. Eles decidiram reduzir a empresa. Então, e coincidiu justamente com o período que eu estava fazendo o curso de conselheiros na Global Talent. Nesse período teve também uma negociação para a venda da empresa, para o fundo de investimento. A negociação chegou até um patamar avançado, mas enfim, não chegou a um fator comum. E aí eu, ali na virada do ano, agora de 23 para 24, eu comecei a efetivamente atuar como conselheiro, mas sem perder o radar de ser executivo. Eu ainda pretendo... Hoje eu não sou executivo de ninguém, sou conselheiro de 4 empresas, mas ainda pretendo manter a vida executiva por alguns anos, desde que isso não gere conflito de interesses, não sei se com 4 conselhos, talvez com 2, talvez, enfim, isso o tempo vai dizer. Mas eu pretendo ainda transitar no mundo executivo e no mundo conselheiro por algum período aí, sei lá, talvez mais uns 10 anos aí. Tá bom. E quais foram os maiores desafios? Bom, você atuou nas 2 pontas já, né, como conselheiro inclusive. Uhum. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou a fazer essa transição, vamos colocar como transição de carreira, né, de executivo para conselheiro? E como que você se preparou para mudar de papel dentro do setor, além das formações, claro? Eu acho o seguinte, o conselheiro, a primeira coisa que é um desafio fundamental para o conselheiro é entender e compreender o seu acionista. Então, assim, não adianta você vir com as suas convicções pessoais para tentar impor isto a uma empresa. Você precisa primeiro entender a empresa. Primeiro, as coisas mais óbvias. Quais são as ambições da empresa? A empresa quer continuar do tamanho que está? Ela quer crescer? Ela quer diversificar? Ela quer voltar para trás? Ela quer reduzir? É muito importante você entender a vocação da empresa. O que os acionistas pretendem. Porque não adianta você também querer impor ao acionista uma coisa que ele não tem nem vocação para fazer. Você pode até provocar debates. Por exemplo, sempre surgem os debates assim: vai atuar em outro segmento? Quem atua em classe média vai para Minha Casa Minha Vida? Quem está na Minha Casa Minha Vida vai para classe alta? Não vai? Diversifica, faz sociedade, não faz sociedade, funding, captação. Tem dilemas que são dilemas, acho que de qualquer tamanho de empresa. Mas você precisa entender o seu acionista e dentro do que ele é, do que o seu acionista é, você começar a contribuir com a sua expertise. Vai. Lá no caso da Perplan, em 2017, os próprios sócios tinham diferenças entre eles. A Perplan primeiro era uma incorporadora e loteadora. E eles não sabiam assim, vamos crescer, não vamos crescer, vamos expandir geograficamente ou não vamos expandir geograficamente. Vamos manter a atuação nos 2 segmentos? Em que raio de ação nesses 2 segmentos? Então, mas você consegue começar a achar as conciliações, as coisas que são comuns,
que eles entendem, que são consensos. Essa coisa começa a funcionar, o conselho começa a funcionar bem, o acionista vai ficando feliz porque a coisa vai acontecendo. Então você começa a ter a oportunidade até de introduzir coisas novas. Por exemplo, ao longo desses 7 anos, talvez o que venha a mudança mais forte aí, acho que na vida humana, é a inteligência artificial. Se falasse em 2017 inteligência artificial, ia ser coisa de futurista. Agora é realidade. Então você tem que, tem que chegar para os caras e falar, olha só, chegou um momento que a gente precisa partir para esse caminho. São pessoas quase com 80 anos. Você falar para inteligência artificial para pessoas de quase 80 anos, o cara fala, pode ser desafiador demais, incômodo demais, e até falar, não quero mexer com isso. Mas, enfim, para responder a sua pergunta, eu acho que o desafio principal, independente do porte da empresa, do tamanho da empresa, é captar o acionista, entender o acionista e depois ir contribuindo dentro da linha de raciocínio dele. E depois, assim, à medida que o tempo vai passando, você procurar contribuir com as coisas de mercado, que vão acontecendo no mercado. Você vai introduzindo, mas o primeiro passo, acho que o primeiro, assim, é de fato entender o acionista. Porque às vezes você pensa que é uma coisa e não é, às vezes é outra. Com certeza. E tem diferença, né? Na Perplan, por exemplo, você lidava com o conselho, mas você era o CEO. E esse papel, né? Às vezes pode ter uma confusão. Na verdade, assim, as pessoas têm uma imagem, e aí isso vem um pouco dessa coisa de conselhos de estatais. O conselho estatal reúne uma vez por mês, o cara ganha uma remuneração linda, maravilhosa, chega lá, dá meia dúzia de palpite, assina uma ata de reunião e volta depois de 30 dias. Talvez existam empresas que são assim super maduras, super avançadas, talvez estatais, etc. Mas eu diria que 99% das empresas não são assim. São acionistas que têm um processo de transição que é duvidoso, eles não sabem que caminho querem tomar, alguns têm sucessão, outros não têm sucessão. Você não pode chegar a cada 30 dias, você tem que, de fato, construir um relacionamento ao longo do período, entender a pessoa, almoçar com a pessoa, ligar para a pessoa, eles te ligam de noite com a dúvida, o que eu faço aqui, o que eu não faço aqui. Essa figura mítica do conselheiro lá em cima, né? Que chega a cada 30 dias, lê um relatório sábio, vai lá e dá palpite e fala, não, aqui você faz isso, aqui você faz isso, aqui você faz isso. Não é assim. Tem que se envolver, né? Você tem que se envolver, tem que conhecer a empresa, entender os executivos. Então, o processo de participação como conselheiro, você de fato tem que entrar na empresa. Você tem que entrar, começar... Lógico que você... E aí tem um outro ponto que é você não invadir espaço nem dos acionistas, nem dos executivos. Eles não pode chegar lá, sair dando ordem, não sei o quê. Você tem até a vocação nossa, todo mundo é ex-executivo e todo mundo quer... resolver, né? Quer sair executando, mas você tem que ter muita habilidade para ir colocando, pedindo informações, as informações organizadas, discutir os assuntos de forma transparente, criar, talvez um principal princípio de uma governança seja transparência, equilíbrio, boas relações, construir relações de confiança, essas coisas mais básicas são mais importantes até que o conhecimento técnico, etc. Então, por exemplo, esses conselhos que eu participo, eu interajo com os acionistas e com os executivos também, e muitas vezes assim, primeiro com o acionista, falando, peraí, posso ou não falar com o executivo? Às vezes o cara pode se sentir bypassado. Não, isso aqui eu falo com o seu executivo, não falo com o seu executivo, eu falo só com você. Você quer que eu me relacione só com você? Vou me relacionar só com você. Você quer que eu me aproxime do seu executivo para ir ajudando mais diretamente ou não? Como é que... Ótimo, já faz um planejamento, uma definição. Tudo tem que ser muito bem conversado, bem ou mal. Você é uma pessoa estranha, que chega numa estrutura, que tem lá suas relações constituídas. Você tem que entrar aos poucos, meio, fazendo uma paródia com os mineiros, chegar meio mineiramente, entendendo as coisas, se apresentando, mostrar que você está lá para ajudar e para contribuir. Também tem uma questão de... A bagagem, óbvio que ela é necessária para você ser conselheiro, mas a formação, né, quando existe uma formação para ser conselheiro,
Eu acho que, além de outras coisas muito importantes, é justamente entender exatamente o papel que você está ali para prestar, né? Porque se você começar a confundir, eu acho que o prazo da contribuição pode ser curto. Eu diria que talvez o nosso risco principal é começar a querer invadir o espaço do executivo. Você começa a querer tomar decisões. Até pressionar para tomar decisões. Então, você está lá para dar apoio, para discutir, para debater, ser incisivo quando precisa, ser firme quando precisa e tal, mas, em última instância, tem uma esfera de decisão dos executivos, que é a esfera de decisão dos executivos. A esfera de decisão do conselho, você segue a esfera de decisão do conselho, mas o que é decisão dos executivos, nós, executivos, não podemos invadir o espaço. Pode ter um tempo diferente, né, de maturação. E também, vamos dizer, a própria estrutura precisa entender. Então, assim, por exemplo, quando vai no começo da Perplan, eu tinha 4 acionistas que eram ex-executivos da empresa. E, de repente, fizeram fazer parte do conselho. Mas, naquela ocasião, por exemplo, o próprio presidente do conselho, que também havia se certificado no IBGC, chegava para os seus sócios e falava assim, peraí, isso aqui não é assunto nosso. A gente já pode até opinar, comentar, temos experiência, temos bagagem, etc, etc. Mas nós não vamos decidir aqui no conselho, nós vamos dar nossas contribuições e quem decide é o executivo. Isso aqui é esfera dos executivos. Então, quando teve a figura do presidente do conselho, que era importante para dizer para os seus sócios de 30, 40, um irmão, para dizer para o seu irmão, falar, irmão, aqui você não entra mais, você foi o diretor financeiro, você não é mais o diretor financeiro, agora você é conselheiro. Tudo bem, nós vamos te ouvir, a sua opinião é importantíssima, tal, não tem problema, mas essa decisão específica não é de conselho. O conselho vai decidir é isso. Então é uma nova organização de relações, isso precisa ser feito com muita habilidade relacional, vamos chamar assim. Com certeza. E na sua experiência, né, que impacto que você acredita que um conselheiro de fato possa ter em uma empresa? Então, eu acho assim, tem casos e casos. Então, vamos pegar as melhores empresas que já são capital aberto, que já estão em bolsa, que já tem conselho constituído e tal. Eu diria que a função do conselheiro é muito mais, assim, primeiro, garantista no sentido de, assim, não deixar a empresa sair do trilho. Okay. Então, a empresa tem lá 40, 50, 60 anos de história, está lá, sucesso, tal, trocando sucessão, trocando profissionais, tendo a dinâmica da empresa lá. O conselheiro tem que zelar para que a empresa realmente continue séria, competente, etc, etc. Nessas empresas, ao mesmo tempo, tem que trazer, e aí, coisas assim, olha, o mundo está mudando, inovação, nós não vamos ser a mesma empresa que foi há 60 anos atrás, nem há 30 anos atrás, nem há 20 anos atrás, temos que nos adaptar ao... Então, essa questão de fazer com que a empresa continue competente, mas ao mesmo tempo se atualize, é talvez o papel principal do conselheiro. No outro extremo, existem as empresas que é o seguinte, que são pequenas, estão ali, fizeram meia dúzia de empreendimentos, estão começando a se estruturar, começando a se organizar, são limitadas, o pai fundou, o filho ainda é muito jovem, a empresa tem um projeto de crescimento. Então, assim, obviamente, nesses casos, você vai contribuir numa estruturação da empresa. Modelo de gestão, como é que é a organização da empresa, níveis hierárquicos, que tamanho podemos ser, qual a nossa capacidade financeira, com que velocidade vamos crescer, essas perguntas. Vamos agora ou não para Minha Casa Minha Vida? Não vamos? Não, segura aqui um pouco, vamos focar aqui, vamos focar ali. Então, vamos dizer assim, nas empresas que estão muito pequenas, você tem essa contribuição para estruturar o crescimento. Tem umas coisas que acontecem, assim, por exemplo, às vezes você pega casos que, além de conselheiro, você vira uma espécie de coaching dos executivos. Você tem mais de 60, os executivos têm 40 e poucos, você troca experiências, você conversa, você senta para almoçar com o cara fala, pô, estou querendo fazer isso assim, assado. Você vai falar, olha, nós já fizemos isso lá atrás, deu certo, deu errado, boa ideia, não sei o quê.
Muitas vezes não é aquele conselho formal, junta numa sala de reunião com a ata, com a pauta, não sei o quê. Não, você vai lá trocar ideias, trocar experiências, falar assim, vamos segurar um pouquinho, vamos chamar um consultor especializado nisso, vamos pensar um pouco mais, vamos segurar um pouco mais, calma, não afoba. Então, dependendo do porte da empresa e da situação que você encontra, o seu papel muda muito. Muda muito. Tem várias situações. Você pode contribuir de diversas formas, são muitos caminhos. E nessas empresas, Ricardo, essas menores que você teve esse tipo de experiência, ou está tendo esse tipo de experiência, como é que você avaliaria o nível de informação ou de um nível de governança das informações para chegarem para você analisar e tomar algum tipo de decisão? Olha, eu já peguei situações, vamos lá, a Agra PDG é uma empresa que tinha um padrão de informações já muito consolidado, tal, já era uma empresa enorme. Já. Agora, você pega empresas que o nível de informação não bate, as coisas não batem nada com nada. Então, você pergunta para o financeiro qual que é o estoque. O cara te fala 42 milhões. Você pergunta para o comercial qual que é o estoque. Ele te fala assim, não, 51 milhões. Como assim? Um falou 42, outro falou 51. Ah, não, é que eu fiz considerando de extrato. Eu botei as vendas até o dia 10, ele botou até o dia 30, não sei o quê. Não tem as empresas não têm uma controladoria. Talvez uma das primeiras coisas que você faz nas empresas pequenas é organizar uma controladoria assim, que tenha... Essas são as informações. São confiáveis, são verdadeiras. Muitas vezes as empresas assim, fechamos um empreendimento, mas quanto que é o VGV? Um fala 100, o outro fala... Dois sócios. Um fala 100, o outro fala 120. Mas como assim? Não, mas é 120. Não. Aí assim, sempre é parte nossa, está com o terrenista ou sem terrenista? Está incluído isso ou não está incluído isso? Você descontou comercial, não descontou comercial? Está com marketing ou está sem marketing? Cada um fala um número, os números não batem, vai tocando assim mesmo, muitas vezes até dá certo. Então, às vezes, mas às vezes os caras nem sabem direito se ganharam muito dinheiro, se perderam muito dinheiro. No fundo, o cara vê lá no final do ano, bom, ganhei dinheiro, tá bom. Mas se foi eficiente, eficaz, se a margem foi uma margem aceitável ou não, etc. As empresas pequenas, em geral, não têm. Elas não têm isso aí. Lógico, você tem níveis de informação melhores, um pouco piores, conforme ali a maturidade da empresa. Mas, assim, tem horas que você assusta. Tem horas que você fala, nossa, como é que isso acontece? Como é que o cara não sabe isso? Assim, até na posição de conselheiro, você, no primeiro momento, você fica meio desconfortável. Como é que eu vou assim, ajudar? Né? Eu vou falar se você pode tocar a obra se eu não sei o caixa. E o caixa e a dívida, e o funding, o que você tem, qual a sua capacidade de se alavancar, leva um tempo para você realmente conseguir organizar as informações. Os primeiros passos são de organização das informações. Você vê que uma coisa que me chama a atenção no que você falou é que no nosso mercado, né, no mercado imobiliário, como é importante você ter uma formação no mercado imobiliário. Esses exemplos que você deu, a pessoa pode ser fera em qualquer outro mercado, vai ser conselheiro de uma empresa do mercado imobiliário, você não sabe nem fazer as perguntas certas. Né? Tem a coisa do mercado imobiliário é a seguinte, primeiro, a força e a importância do fluxo de caixa. Agora, mais do que importante, tão importante quanto, é que ele é de muito longo prazo. Então, assim, você está fazendo coisas hoje que têm consequências daqui a 1 ano, 2 anos. Então, assim, se você não tiver muito seguro do que você está fazendo e de possíveis cenários, assim, lanço agora. Legal, se vender 100%, eu sei o que vai acontecer. Mas e se vender 50%? Qual vai ser a sua necessidade de capital? O que eu vou fazer se isso acontecer? Especificamente a parte financeira, eu até sempre procurei chamar consultores externos, porque também eu falo, não, eu acho isso, mas eu também quero ouvir uma segunda opinião, também quero trazer para o consultor. Eu, como CEO, contratava consultores externos para, olha para mim, não vou te falar nada, olha, me conta o que você acha, vamos lá falar com o conselho, não é que eu queira defender a minha posição, eu quero, inclusive, saber se eu estou certo ou estou errado. Porque você tem que ter cenários, entender perspectivas, ano que vem, como é que vai ser o mercado, vai vender, não vai vender? Lancei um monte de coisa, legal. E aí, se não vender? De repente você tem 10 obras andando,
venda baixa, precisando de capital, o custo do dinheiro está alto, você cai numa armadilha. Assim, do que você falou, Alexandre, assim, a importância do conhecimento das perspectivas de caixa de uma empresa e ser conservador no caixa, assim, você tem que estar muito atento a isso. Ou você é muito bom e sabe administrar eventuais solavancos, ou seja conservador, porque a empresa morre aí. Se der errado aí você caiu, você quebrou. Você pode errar pequenas coisas, tem coisas de mercado, é um pouco melhor, um pouco pior, mas a administração financeira de uma empresa de real estate e pensando no longo prazo é crucial. É crucial. E até você mencionou sobre inovação, mas quais tendências que você vem observando no setor imobiliário que os conselheiros devem, de fato, ficar atentos? E quais os desafios que eles precisam estar preparados para enfrentar? Bom, eu tô, inclusive, pessoalmente, meio viciado em inteligência artificial. Legal. Eu fico testando o ChatGPT, eu sou bom, eu ganho dele várias vezes. Ontem mesmo eu perguntei para ele qual foi o tema da redação da FUVEST em 1981, que foi a prova que eu fiz. Eu fiz FUVEST em 1981. Ele veio assim, 2 alternativas de resposta. Ele nunca tinha vindo. Nossa, assim, 2 alternativas de resposta. Uma alternativa. E eu sei qual é o tema, porque quando eu entrei na faculdade, minha melhor nota foi redação, por isso eu guardei o tema. Veio 2 alternativas de resposta. Eu falei assim, estranho. Falei para ele, estranho, eu fiz essa prova, não foi nenhum desses temas. Pesquise um pouco mais, me diga qual é a fonte, eu quero saber qual foi o tema. Ele pesquisou, veio, certo, veio fonte Estadão, Guia do Estudante. Eu falei, perfeito, agora você acertou. Ele pediu desculpa. Não, ele pede desculpa, ele pede desculpa. Quando ele erra, ele fala, me enganei, não sei o quê, tal. Ele é uma conversa. E eu tenho, outro dia, assim, puta, aí já vou começar a viajar um pouco, mas tem na engenharia, tem um método de achar a raiz de uma equação, que eu não lembrava o nome. Eu falei assim, olha, coloque-se na posição de um professor de matemática universitário, tal. Qual é o método de achar a raiz de uma equação por aproximações sucessivas, não sei o quê, tal. Ele falou assim, olha, é o método de Picard, também conhecido como método de aproximações sucessivas, que acha a raiz de uma equação. Eu falei, estranho, não é isso que eu estou lembrando. Esse eu não sabia a resposta. Eu falei, não é isso que eu estou lembrando. Eu lembro de um método que é para achar uma raiz de uma equação, que chama Newton, ou não sei o quê, aproximadamente isso, ou Newton, tal. Aí ele respondeu, não, esse método é o método Newton-Raphson, que é para achar a raiz de uma função e não de uma equação. Aí ele me deu uma explicação matemática, qual que era a diferença do método de Picard para o método Newton-Raphson. E veio, eu falei, putz, era isso que eu estava lembrando. Eu tinha lá do primeiro ano de faculdade, método de achar, sei lá, eu lembrava o nome lá, Newton não sei o quê. E o conhecimento matemático veio as integral lá que eu não sabia nem o que era mais. Mas por que eu quero dizer isso? É o seguinte, primeiro, a inteligência artificial, para o indivíduo, ele tem uma potência. Para você como indivíduo, você quer assim, putz, vou comer hoje arroz, feijão e bife. Meu, faz aí uma conta para mim de quantas calorias eu estou comendo e não sei o que, tal, se eu devo comer isso, se eu vou engordar, se eu vou emagrecer. Qualquer coisa que você quiser conversar com ele, qualquer coisa eu viajo, agora eu pergunto que vinho que eu tomo, se combina esse vinho com isso ou aquilo, sabe? Eu fico, às vezes assim, olha, estou aqui na Sardenha, eu tenho um jantar marcado às 8 horas, toda manhã com a tarde livre, o que você acha que eu devo fazer? Me recomenda alguma coisa para fazer. Faz parte da rotina mesmo. É meio infinito, você pode falar tudo com ele. Agora, coisas que você é muito bom, coisas que você entende, você consegue até desafiá-lo e ficar perguntando, conversando. Você pode dialogar com ele em coisas que você é muito bom. Coisas que você não sabe nada, sei lá, ChatGPT, fale-me sobre a história da Tanzânia.
O que vier, você acredita. Ó, que maravilha! Mas você não sabe nada de história da Tanzânia. Você fala assim, aí você pode até falar, não, eu queria saber a história recente da Tanzânia, do século XX para cá. Conte para mim da história da Tanzânia, eu quero saber. Você pode ficar explorando, mas para assuntos que você não sabe nada. Para assuntos que você sabe bastante, ele é uma espécie de alter ego. É como se você conversasse com outra pessoa que também entende do assunto e que você vai conversando e tal, e vai trocando ideias, ele te propõe soluções. Você fala, pô, isso aqui, mas isso aqui não pode acontecer o contrário. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho assim, quando os indivíduos todos começarem de fato, entenderem que a inteligência artificial não é pesquisa, mas é de fato um ser que está ali, que conhece de qualquer assunto e que você pode conversar bastante com ele. Isso vai gerar um grau de profissionalização nas empresas, sei lá, o profissional de marketing, o profissional que faz campanha, o profissional que desafia produto, que faz não sei o quê, que todos os profissionais que envolvem a cadeia precisam, assim, se eu fosse empresas que eu seja executivo, eu falei, meu, vai todo mundo aprender a fazer inteligência artificial. Apresentação, esses padrões de PowerPoint que ele cria, em segundos, em frações de segundos, e deixa ele criar. Depois você vai lá, tira isso aqui, muda isso aqui, faz isso, põe aquilo. Mas uma interação bem feita, a velocidade de produção, a qualidade da produção é espetacular. Assim, é muito forte. Vídeo, música, produção de imagens e não sei o quê, orçamento. Isso vai ter um desdobramento que é aquilo que eu falo, vai voltando numa empresa super competente, sei lá, melhor do Brasil, a Cyrela. Meu, se os caras não tiverem, e vão ter com certeza, deve ter 50 pessoas lá trabalhando nisso. Sim. Mas assim, se não tiver 50 pessoas entendendo o que vai ser inteligência artificial na Cyrela daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eles vão ficar para trás. Até a Cyrela vai ficar para trás. Mas assim, então, hoje, assim, eu acho que o mundo está mudando. O mundo vai mudar. Assim como nós vimos a internet mudar o mundo, a inteligência artificial vai mudar o mundo. Você vê como isso pode alterar também até o perfil dos conselheiros, né? Porque aí, assim, às vezes você vai pegar uma pessoa que tem uma experiência muito grande, mas tem sei lá, 70, 80 anos, né? Assim, que não tem interesse nesse tipo de assunto, e de repente você pega uma pessoa que tem interesse, estudou e sabe fazer, sabe operar e acha que realmente isso vai trazer valor e implanta isso, né? Ou sugere. Pelo Alexandre, eu vou te falar mais assim. Vamos lá, você é conselheiro. Vamos supor que no mundo ideal, você tem reunião de conselho semana que vem, tá? Sei lá. Você recebe o seu material para você estudar 2, 3 dias antes. Você pega o seu material, ChatGPT, vi aqui que o meu produto de Araraquara, assim, 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 assado, faz 3 meses que não vende nada. O preço está assim, assim, assado. Primeiro, faça uma pesquisa de mercado como estão os produtos de Araraquara agora. Segundo, que ações eu devo tomar, não sei o que, assim, assim, assado. Aí ele vai lá, fala, não, baixa o preço, não sei o que, faça... Ele vai te responder alguma coisa. Sim. Você briga com ele, fala, não, baixar preço não, vai diminuir minha margem, o que eu faço, não sei o que, acho outra coisa. Então, até para o indivíduo se preparar para uma reunião de conselho... pode usar esse recurso. Você pode usar, assim, ele é um assistente pessoal muito potente, qualquer assunto. E tá só no começo, né? A gente estava conversando com o Benjamin Taillard, que falou sobre inteligência artificial especificamente. E assim, vão vir ferramentas, vai vir uma geração aí de jovens que vão se acostumar com isso, claro, e vão chegar para você e falar, meu, o cara vem falar. Nós fizemos, posso citar um exemplo para vocês. A gente tinha um produto para lançar, ainda na Perplan, em Franca, um loteamento, numa fazenda chamada Fazenda Paragon. Eu pedi isso já faz quase 1 ano. Eu falei, ChatGPT, tem um lançamento imobiliário para fazer, chama-se Fazenda Paragon, dos proprietários Humberto e Maria Helena. Quem vai lançar o empreendimento é a empresa Perplan, que defende produtos de qualidade, loteamento de qualidade, sustentabilidade, assim, assim, assado, assim, 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 assado. Faça para mim um poema
ao estilo de Machado de Assis, um poema não, como é que chama isso? Eu falei poema, ele corrigiu, já lembrava o termo. Crônica ou não? Não, crônica, quando é quatro estrofes, não sei o quê. Soneto. Soneto. Faça para mim, eu falei um poema, estilo Machado de Assis, assim, assado, com essas características. Ao estilo Machado de Assis. Humberto e Maria Helena, um dia não sei o quê, na fazenda, não sei o quê. Fiz um poema. Quando era o dia da reunião de marketing, para apresentar para os terrenistas a campanha de marketing. Falou, olha só o que está acontecendo no mundo. Machado de Assis fez um poema para vocês. Os caras se emocionaram. E você olha o poema, tem o estilo de Machado de Assis. Foi ele mesmo. Foi Machadão. Valeu. Sim. Muito legal. A Lote 5 fez um produto aqui, chamava Copa. Por que chama Copa? Porque na frente do produto tem uma copa de uma árvore, muito bonita, não sei o quê, vai ficar bem na entrada do prédio e tal. Eles pediram para a inteligência artificial produzir copas de árvores ao estilo de artistas plásticos diversos. Então, assim, faça uma ao estilo Picasso, outra ao estilo, sei lá, Beatriz Milhazes, outra ao estilo Van Gogh, não sei o quê. Faça copas de árvores. E fez. E chega com copa. Você olha para a copa de árvore e fala, Van Gogh. Você olha o quadro do Van Gogh e olha a copa da árvore, nossa, Van Gogh pintou essa árvore. Eles vão dar, acho que para cada cliente que compra, ganha um quadro com uma copa, tem que dizer lá, né? Olha, isso aqui foi produzido por inteligência artificial, ao estilo de Pablo Picasso, não sei o quê, mas está aqui um brinde. Você vê o seguinte... Você vai pedir para o marketing bolar o nome. Vai pedir para o marketing bolar, não sei o quê, uma árvore, leva um mês. Então, assim, você sabendo... Agora, um bom profissional de marketing, uma boa agência, vão ter essas ideias, vão começar a fazer as coisas. Vamos fazer isso. Né? Vão unir, vamos fazer isso. Tem que saber usar a ferramenta. Ontem eu vi um cara que está colocando... Como é que era o negócio? Ele pega várias músicas com voz de celebridades cantando. Não. Outro que foi legal, assim, músicas... Por exemplo, o que eu vi lá? O Freddie Mercury, a voz do Freddie Mercury... cantando aquela Waka Waka da Copa, da Shakira. Da Shakira. Então, você fala, o Freddie Mercury está cantando. É demais. Né? É meio infinito a área de produção, de criação, mas não é só isso. Essa interação entre o indivíduo e a inteligência artificial, para mim, é o ponto forte. Esse debate... Essa troca, para mim... E assim, as empresas e as pessoas, os profissionais e tal, têm que ir nessa linha. Agora imagina uma empresa com um banco de dados parrudo e bem feito e você poder fazer essa troca. Se alimenta isso. Projeção de inflação, olha só, o bloco de concreto custa tanto, não sei o que, comprei tal. Analise para mim esses dados, quanto eu devo pagar o bloco de concreto daqui 2 anos, faça uma projeção de vendas na eleição municipal. Você tem, considerando, se pega as eleições passadas, histórico de venda do passado, faça uma projeção de vendas baseada no período de eleição municipal para agora, outubro, novembro, dezembro. Sabe, assim, e faz. Essa parte de interpretação de dados, matemática, análises financeiras, é de uma potência. Assim, quem souber usar bem, os profissionais que realmente aprenderem a usar e entenderem a dimensão disso, para mim, as empresas hoje têm que estar olhando para isso. Quem quer ser grande, futuro, profissional, competente, foca nisso, porque o resto é o resto. E a próxima pergunta aqui está muito em linha com o que você acabou de dizer, né? Como que você enxerga a evolução do papel do conselheiro nos próximos anos no nosso mercado? E quais mudanças ou novas responsabilidades você prevê para os conselheiros? A questão da responsabilidade, ela é muito sofisticada nessa história. Então, primeiro assim, que papel você está exercendo? Você é conselheiro administrativo de um conselho formal instalado de uma SA? Se é isso, você tem responsabilidades legais, você tem responsabilidades, você precisa de seguro, você precisa de D&O, é uma responsabilidade de fato, é uma responsabilidade que envolve a sua vida pessoal, o seu patrimônio pessoal, etc. Então, ela é inclusive formal.
com, sei lá, crime ambiental, coisas do tipo, tudo você pode ser acionado. Quando você está num nível abaixo, que são as empresas ainda não tão profissionais, tem muito o seguinte, é uma questão aí, eu diria até de... Quem te contratou como conselheiro, te contratou porque confia em você. Então tem uma relação ali que você... Putz, o cara me contratou, o cara acredita em mim. Você não está tão comprometido na pessoa física, no seu patrimônio, essas coisas, mas você começa a querer fazer, eu quero que você dê certo, você me contratou para te ajudar a dar certo. Então, aos poucos, à medida que você vai ficando, você começa a se envolver. Você começa, às vezes você nem devia, mas você fala, caramba, será que o cara conseguiu resolver aquele problema de caixa? A reunião é só daqui 15 dias. Vou dar uma ligadinha para ele e falar, e aí? Conseguiu vender lá o terreno que você precisava vender para deixar o seu caixa equilibrado? Você começa a ficar preocupado. Não que você vá ser responsabilizado caso dê certo, caso dê errado. Comprometimento. Mas você vai desenvolvendo uma relação. Você vai construindo uma relação com o seu acionista, que você tem uma coisa ali de, eu preciso fazer dar certo, eu estou aqui porque confiaram em mim. Então, e outra, isso obviamente repercute na sua imagem pessoal, repercute no seu andamento, em outros conselhos, o cara te indica, se você vai bem e dá certo, o cara vai te indicar para outro caso, mas é um ponto... Tem muita gente que não gosta de ser conselheiro de administração, porque tem essa questão legal muito pesada, e de fato estatais, por exemplo, é sério, você não sabe direito o que acontece numa estatal, e você está lá, você é conselheiro responsável, então tem que tomar muito cuidado aí. E por último, né, a gente está encerrando já esse bate-papo, que conselho que você deixaria para os profissionais do mercado imobiliário que estão pensando em evoluir suas carreiras para o papel de conselheiro? Eu acho assim, tem uma coisa cada vez mais no mundo moderno, e quanto mais moderno o mundo fica, acho que mais isso fica mais forte. No fundo, a gente, seja conselheiro, seja executivo, profissional que você for, você tem que entender de pessoas. Você saber se relacionar, entender o outro, compreender o outro, entender as particularidades de uma empresa. Quando você chega numa empresa, como é que o outro te olha, como é que o executivo se sente, quem é esse cara que chegou aqui, que tem 15 anos mais que eu, 20 anos mais que eu, e que veio aqui dar palpite, veio apontar o dedo aqui para minhas coisas, sabe? Como é que essa pessoa está se sentindo? Tem que ganhar confiança, né? Como é que os acionistas, assim, 3 acionistas, decidiram te contratar. Na verdade, um queria, o outro concordou, o outro está meio ressabiado. Então, assim, quem é quem? Quem que iria te contratar? Esse cara aqui quer, de fato, implantar uma governança. Esse aqui topou. Esse achou, vamos ver o que é isso. O outro está ressabiado. Então, não, peraí, o que é isso? Que é esse cara aqui? Quem é esse cara? Veio de São Paulo, não sei o quê, tá? O que esse cara de São Paulo está fazendo aqui? Vai contribuir, não vai? Você entender as pessoas, mostrar confiança, mostrar que está ali para ajudar, que você é correto, que tem caráter. O principal skill de um profissional, seja conselheiro, seja executivo, seja não sei o quê, é aprender a se relacionar com pessoas. Cada vez mais conhecimento técnico específico, know-how. Se for pegar, sei lá, as coisas que eu aprendi na faculdade, joga tudo no lixo, não serve para absolutamente nada. Sei lá, talvez. Prática, né? Porque assim, conhecimento específico não é mais uma necessidade. Você, ainda mais na função, agora, isso vale para qualquer pessoa, mas na função conselheiro, você entender as relações, etc., é fundamental. É fundamental. Aí, vamos lá, isso envolve, não descarta qualificação pra caramba, fazer certificação, buscar aprimoramento. Por exemplo, eu participo de grupos do IBGC, grupos de discussão, assim, grupo de discussão só de empresas familiares, grupo de discussão só de empresas do interior de São Paulo, que cada um vai contar ali os seus cases, suas experiências, etc, etc. Porque você vai... Isso, na verdade, é conhecimento, né? É coisa que você vai adquirindo. Falando, putz, olha o cara lá, caiu numa empresa que o filho estava roubando o pai, sabe? O caso daquele cara, o filho estava roubando o pai e os irmãos.
Como é que faz? Você percebe? Ao conviver com isso tudo, você vai pegando bagagem. Então, eu leio pra caramba, defendo muito o estudo, a certificação, a qualificação, etc. Networking. Eu sou um especialista em networking. Eu conheço muita gente, falo com muita gente, mas nunca deixo de atender uma pessoa, atendo rápido. A pessoa me procurou, pode ser o porteiro do prédio, o governador do estado. Assim, é igual, o tratamento é igual. Precisa da minha ajuda? Vou ajudar, vou não sei o quê. Vem aqui que você precisa, certo? Porque isso, a vida, ela vai dando voltas. Você vai... O cara que você contratou hoje vai te contratar amanhã e não sei... E olha, isso aí que é importante. É não fazer isso por interesse. É fazer legitimamente. É um prazer genuína, ajudar o porteiro. O porteiro do prédio provavelmente nunca vai te contratar daqui 10 anos, 20, mas não interessa. Eu ajudo o porteiro do prédio, em compensação, meu vizinho do último andar vai ficar sabendo que eu sou o cara que ajuda, vai me ajudar. Então, a volta, o mundo à volta. Você entendeu? Isso é muito forte na vida. Você querer ajudar as pessoas, isso faz muita diferença. É isso. É isso aí. E uma pena, mas a gente tem que encerrar aqui nosso 4º episódio. Ricardo, muito obrigada por trazer tanta bagagem, tanto conhecimento aqui pra gente, compartilhar isso com a gente. Eu que agradeço, enfim, tô admiro muito o trabalho de vocês aí que vocês estão fazendo, é um projeto muito bacana e está sendo muito legal e, enfim, é um prazer prazer trocar ideia. Maravilha. Tá bom? Valeu. Obrigada. Estamos aqui para auxiliar você e sua empresa nessa jornada. Juntos, transformando o mercado imobiliário.